Oi pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que a história de hoje é completamente diferente de tudo que vocês já viram. Olha, não vou nem resumi-la no começo porque eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe dessa obra que é maravilhosa. É sobre vampiros e eu nunca trouxe algo parecido no canal. Cara, é muito importante vocês deixarem um like, se inscreverem e também comentarem pra eu saber que vocês gostam desse tipo de obra, que eu tô tentando dar uma variada pra ver o que vocês gostam realmente. É claro que se vocês gostarem, mete aquela bala no like, comenta aí porque é importante, como eu já disse, e se inscreve pra gente atingir a meta de 100 mil inscritos. O link do nosso servidor do Discord eu tô deixando aí na descrição e o nome do Mauá vai estar lá, pra vocês procurarem por lá. Logo logo vou fazer lives e também vai ter um canal de games aqui do canal, onde eu... Vai ser bem legal, rapaziada, eu tô com bastante plano, resumindo é isso. Fiquem com o vídeo e aproveitem, é nóis. Todo mundo foi capaz de ouvir aquele estrondo na água, e ali ficou evidente que tinha sido empurrado alguém, ou até mesmo caído por acidente, na água. A origem desse som era um jovem completamente desconhecido que acabou se atirando de uma forma meio que repentina na água. Ele ficou paralisado e nem sequer conseguia reagir, observando todo o seu corpo completamente imóvel, como se estivesse inconsciente, mas ele claramente não estava. Menos de um minutinho depois, uma nova mão se fechou sobre a boca daquele rapaz e que, em estado de choque, nem conseguia entender o que estava rolando. Em frente a um enorme edifício, uma lua incrivelmente grande e vermelha brilhava ao céu, e acreditava-se que os vampiros haviam tomado o controle do mundo naquele tempo. Um desses vampiros comentou que as pessoas aceitaram essa nova realidade sem resistência, pois estavam plenamente satisfeitos com literalmente tudo. Enquanto isso, um grupo de adolescentes observava com atenção uma bela jovem de cabelos ruivos, percebendo que haviam descoberto a verdadeira imagem de Ling Lan. A moça, que segurava um copo com líquido vermelho, trocava olhares com um cara, mencionando que adorava o sangue daquela pessoa. Ao mesmo tempo, um jovem enérgico com as mãos na cabeça soltou um grito de desespero, alegando que ele precisava se tornar parte da família espiritual da Shu. Ajoelhando-se diante daquela linda ruiva, ele acariciou suavemente a sua perna e a chamou respeitosamente para o seu. Outra voz acabou entrando no meio do papo ali, discutindo sobre se juntar à raça sangrenta, explicando que ele havia voluntariamente renunciado à sua humanidade e deixado todo esse passado para trás. O rapaz sentia que a sua vida só tinha sentido por causa de sua amada ruivinha, que o forçou ele a repetir que pessoas como ele podiam facilmente se afastar de amigos, familiares e até mesmo colegas, podendo até destruí-los caso fosse o necessário. Ele também acabou se lembrando de uma frase onde dizia que quem não passa pelo julgamento seria morto de imediato sem nenhuma explicação e que não seria punido. A ruiva olhou para o rapaz com a ternura de uma irmã e perguntou se talvez não fosse a hora de mostrar misericórdia, pelo menos uma vez. O jovem de olhos fechados parecia perdido em seus pensamentos, refletindo que algo estava muito errado e que algo em sua mente nem sequer fazia sentido. O olhar sério de um outro cara que estava ali perto, que até mesmo aparentava indiferença, rapaziada, escondia uma tempestade de emoções, e a ideia de que aquele mundo estava louco acabava virando furacão na cabeça do coitado. O mesmo jovem, contemplando todo aquele horizonte, refletiu sobre uma estranha marca de mordida que aparecera no seu pescoço. Parecia que ele não conseguia se lembrar, ou talvez ele nunca soubesse como ou quando aquilo havia acontecido. Se virando para a parede, ele questionou sua própria identidade enquanto um sorriso sombrio se formava em seus lábios, ponderando sobre quem realmente controlava o mundo, se eram os humanos ou realmente aquele papo de vampiro era verdade. Em um quarto escuro, corpos desconhecidos estavam completamente espalhados pelo chão e uma voz vinda de um cantinho perguntou que tipo de sujeira estava no tapete, insinuando claramente que se referia às pessoas ali presentes. Voltando-se para uma pessoa, a ruiva comentou que não suportava uma gota de sangue daquela pessoa, mas que mesmo assim seria o seu subordinado, mesmo tendo sangue ruim. Observando dois esquisitos se arrastarem o desafortunado, a jovem até mesmo ordenou que o seu companheiro levasse ele para a cozinha para que fosse usado como ingrediente para outro sangue, já que aquele ali não estava prestando não. Com uma certa autoridade e empatia, um homem loiro se dirigiu à jovem explicando que, de acordo com a última versão da Constituição, qualquer consumo privado de sangue humano era considerado crime e que um novo registro era necessário. Com uma voz serena, a bela ruiva acabou comentando que se alguém assim desejasse, poderia ser enviado à fábrica para ser registrado de uma forma legal, sabe? Tudo nos conformes, sem especificar quem exatamente estava sendo mencionado. Em seguida, ela afirmou que para manter a ordem, garantir a felicidade e até tranquilidade do povo, a raça sanguínea precisava das artes. A jovem ainda acrescentou que é crucial fortalecer aqueles que não trairão seus senhores e que não se tornarão iguais a eles. Após uma breve pausa, ela continuou dizendo que também era essencial iluminar os fracos, transformando eles em ingredientes ou coisa do tipo, enquanto estava acariciando seu leão. A jovem detalhou que a raça dos sanguíneos governava o mundo há muitos anos atrás e ainda estava até hoje, e que o sangue já não era uma necessidade vital para ela, preferindo agora elementos comuns. Contudo, ela fez questão de destacar que para ela, o sangue continuava sendo insuperável e mais valioso do que as iguarias mais sofisticadas. Durante um momento de admiração mútua, a ruiva mencionou
mencionou que o próximo destino seria Cidade Esmeralda. Nesse exato instante, o sol acabou se levantando sobre uma grande cidade imensa e uma voz feminina desconhecida chamou um jovem chamado Che, instigando mesmo a se levantar de vez. O rapaz, no entanto, parecia nem ter pressa de obedecer a essa ordem e o homem que estava ao lado dele insistiu na urgência do momento. Mas Che continuava profundamente adormecido. Sabe aquele soninho da manhã, cara? O mais gostoso? Então esse aí. O estranho tentou sacudir o cara, esperando que isso de certa forma despertasse ele, mas logo percebeu que os seus esforços eram completamente em vão. E frustrado, o cara começou a gritar, reclamando que o seu filho estava de novo adormecendo em plena luz do dia, como se fosse um sonâmbulo ou um morto, que só piorava a situação, já que se ele continuasse assim a dormir durante todas as aulas, ele seria punido e seria banido da escola praticamente. Impaciente, o homem ordenou que o jovem descesse de imediato, pois havia clientes à espera e ele estava cansado de toda aquela situação, ele já não aguentava mais essa vida. Coberto de confusão, o jovem colocou a mão no rosto sem entender o que estava rolando, ou talvez tão exausto que ele já nem tinha forças para pensar no que estava rolando. Olhando com espanto para sua própria mão, ele percebeu e permaneceu sentado na cama sem pressa alguma de descer as escadas, como ele havia sido ordenado. Depois de alguns minutos, o jovem começou a rememorar a sua vida. Na sua mente veio agora o seu nome, Wangza, e havia completado finalmente 25 anos, e esta era uma lembrança muito clara na mente do cara. Ele também se lembrou de que na noite anterior ele tinha trabalhado tanto em um projeto apenas para ver o diretor da empresa se apropriar do resultado, dizendo que era tudo obra dele. Naquele instante, o protagonista decidiu até mesmo se demitir. O cara não aguentou as pontas e pediu a conta de verdade. Ele tinha uma hipoteca para pagar e o seu pai estava internado no hospital há 2 fucking anos, o que tornava a sua situação financeira bastante complicada, restando apenas 50 pilas na sua conta bancária. Bom, cara, se não tá tão ruim, na minha tem 15 conto e eu preciso cortar o cabelo, que é 28. Olha só que caraca, né? Naquela noite ele bebeu demais e foi até um rio tentando meio que pensar na sua vida e entender como que ele tava chegando naquela situação deplorável. E enquanto ele tava perdido em todos aqueles pensamentos, uma coisa incomum aconteceu. Ele viu uma jovem entrando ao rio ainda com roupa. Estranhando tudo aquilo, o protagonista chamou aquela moça repetidas vezes, mas como ela nem sequer respondia ao prota, ele decidiu segui-la, gritando para que ela voltasse imediatamente para a margem, e quando finalmente conseguiu trazê-la de volta, perguntou por que, apesar da sua situação desesperadora, ela havia decidido entrar na água. O prota insistiu várias vezes que ela não deveria morrer, pelo menos não daquela maneira, e nem naquela cidade, nem naquela idade. E ainda ressaltou que às vezes é melhor pensar muito antes de agir, ou pelo menos era o que deveria ser, né? A vida é simplesmente assim. Enquanto ambos mergulhavam mais fundo em suas reflexões, o jovem percebeu que em certas situações era necessário ser muito persistente. E, bom, foi meio que um soco na cara dele, né? No entanto, o prota notou que não conseguia se lembrar de mais nada daquele dia, como se tudo tivesse envolto em um tipo de nevoeiro na sua mente, e os eventos parecessem ter acontecido com uma outra pessoa e não com ele. Agora sentado na cama, o prota ainda se recuperando do sono e do despertar meio que abrupto, ele tentou meio que reorganizar os seus pensamentos para tentar entender tudo o que estava rolando. Ao olhar para o relógio, ele percebeu que estava em maio de 2077 e que já era 10h30 da manhãzinha. Sentindo um aperto no coração, o prota se deu conta com horror de que aquele era o dia em que ele completaria 18 anos. Ainda incrédulo com o que estava rolando, o protagonista estava tentando entender a situação enquanto abria a porta, ansioso para descobrir o que realmente estava rolando. Descendo rapidamente as escadas, o jovem parecia mesmo incapaz de acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Mesmo sabendo que ele precisava correr para o salão de beleza e observar atentamente todos que estavam lá como havia sido ordenado, ao encontrar o seu pai, o protagonista gritou com intensidade e abraçou ele com tanta força que parecia estava prestes a sufocá-lo. O seu pai, se entendeu o que estava rolando, perguntou se o seu filho estava bem, e o mesmo, ainda o apertando com força, explicou de uma forma inesperada que estava tudo bem, mas que havia tido um pesadelo que durou muitos anos. Com tristeza na voz, o seu pai comentou que fazia muito tempo desde que o prota o abraçara daquela maneira, como havia feito naquela manhã. No entanto, o momento de ternura familiar acabou não durando muito não, rapaziada, pois logo todos os clientes começaram a perguntar quando seriam atendidos e quanto tempo teriam que esperar mais. Cliente é complicado. Voltando à realidade, o pai do garoto, que era cabeleireiro Leilo, pediu desculpas aos clientes, prometendo fazer o cabelo de todos como ele havia combinado, e pediu ao seu filho que subisse rapidamente e parasse de ficar ali à toa. Enquanto isso, um estranho no bar comentou que se não fosse pela sala cheia e pela urgência, ele nunca teria ido até lá. O estranho então mencionou que se ele quisesse poderia destruir a casa do cabeleireiro Leilo e perguntou ao pai do prota por que o seu filho era tão esquisito, arrogante e mesquinho, mas antes que ele pudesse continuar, o pai o interrompeu, sugerindo que o estranho deveria comparecer a uma reunião com um nobre sangue puro. Com um tom arrogante, o estranho se dirigiu ao cabeleireiro Leilo e disse que ele era um ótimo conversador e que, se quisesse,
poderia tentar ir até o lugar que havia sugerido minutos antes. Confuso, o cara não conseguia entender sobre o que o seu pai e aquele bizarro estavam falando, e tentando compreender quem eram esse tal de sangue puro, os dependentes e que tipo de mundo era aquele, o prota se perguntou se ele ainda estava no mundo que conhecia ou se havia caído em uma realidade alternativa dentro de algum sonho, tipo Miles Morales. Sentado, o protagonista começou a ler atentamente as últimas notícias que mencionavam um grupo de famílias nobres de sangue puro e a aprovação de uma lei que incluía esses puros sangues no governo municipal. Com um tabletão nas mãos, o protagonista examinou cuidadosamente todas aquelas informações que ele conseguiu encontrar, mas ele continuava perplexo sem entender o que realmente estava rolando. Nada fazia sentido, tudo parecia estranho, e ele se perguntou quem eram aqueles sangues mencionados no meio da comunicação. Determinado a entender tudo aquilo melhor, o prota até decidiu se aprofundar no assunto e fazer uma pesquisa mais bruta, tá ligado? Em meio a toda aquela enxurrada de informações, o prota acabou conseguindo captar algumas informações importantes, sabe? Alguns detalhezinhos. Os governantes do mundo eram conhecidos como sangues. Por um momento, até o rosto do prota se contorceu de incredulidade ao perceber que a humanidade estava sendo liderada por vampiros e os seus descendentes de sangue também. O prota acabou meio que grudando os olhos na parede, perdido em pensamentos, questionando sobre como a humanidade poderia estar subjugada pelos vampiros sem que ninguém tivesse reagido, cara. Era um absurdo isso. O prota ainda imaginou que poderia se tratar de uma invasão discreta, mas para confirmar resolveu pesquisar no Google sobre essa guerra sangrenta. Para a surpresa do prota, rapaziada, os resultados foram extremamente esquisitos e a janela principal exibiu a imagem de uma criatura com os olhos vermelhos. No instante seguinte, os olhos da criatura se arregalaram ainda mais e um erro 404 surgiu na tela do prota. E mesmo sendo familiarizado com a tecnologia, o nosso herói não conseguia entender como tudo aquilo era possível e porque ele não conseguia encontrar informações relevantes mais. Ele encarou a tela de uma forma repetida, tentando decifrar aquilo que estava acontecendo e por que tinha dado aquele erro, porque não fazia sentido algum. A imagem assustadora na tela parecia rir da cara do protagonista, como se estivesse se divertindo com o fato de que as coisas tinham saído completamente de controle. Em pânico, o prota pressionou rapidamente o botão para voltar à página inicial e um segundo depois a tela apagou por completo, permitindo que ele soltasse um suspiro de alívio pela primeira vez naquela manhã, dando-lhe até uma chance do prota de refletir sobre o que estava acabando de acontecer. Respirando fundo, o protagonista pensou que nada havia aterrorizado tanto quanto aquele estranho emoji que surgira do nada durante a sua busca. Em total desespero, nosso herói sentiu-se completamente desorientado, como se ele estivesse preso entre o mundo que conhecia e essa nova e estranha realidade. Enquanto ele lavava o rosto agora no banheiro, e na tentativa de se recompor, ele chegou à conclusão de que a única coisa de que estava certo era que o mundo em que ele se encontrava não era mais real. Ao tocar o espelho, o prota continuou a refletir, pensando que a situação só podia significar que ele tinha a habilidade de assumir uma forma alternativa, e observando seu reflexo, ele acreditava que apesar de todas as mudanças radicais ao seu redor, ele até conseguiria manter a sua essência intacta. Bom, pelo menos era o que ele pensava. De repente, a atenção do prota foi desviada por uma pequena marca de mordida no lado esquerdo do pescoço, e examinando aquilo mais atentamente, o prota nem entendia de onde havia surgido aquilo de novo. Muitos pensamentos passaram por sua mente, mas o mais perturbador era a possibilidade de que ele também tivesse sido mordido e agora talvez fosse um vampiro. Após uma breve hesitação, ele se perguntou se aquilo realmente era uma mordida de vampiro ou se tudo não passava de uma criação da sua própria imaginação. Eu acho que pode ser o chupacabra, hein? No entanto, ao olhar mais de perto, o protagonista percebeu que não havia nada em seu pescoço. As marcas haviam desaparecido tão rapidamente quanto haviam surgido. Esfregando os olhos para ver se ele estava sonhando, o prota concluiu que provavelmente estava imaginando coisas, Ele ficou assustado e ficou pensando em coisas, algo comum ao acordar daquela maneira, com uma notícia absurdamente bizarra daquela. Decidindo que nem valia a pena continuar pensando naquele assunto, o prota decidiu deixar toda aquela situação de lado, pelo menos por hora. No entanto, ele sentia-se preso, incapaz de se mover, como se ele não quisesse ou nem pudesse aceitar a realidade. A ideia de refletir sobre tudo aquilo continuava a surgir, mas em seguida o prota acabou se convencendo de que ele não era capaz de resolver tudo naquele momento e que talvez o melhor fosse simplesmente aceitar a situação. Por um instante, o prota ficou em silêncio, aparentando desejar apenas ficar sozinho e dar uma relaxada, mas não se passaram muitos minutos antes de te aparecer, e pelo sorriso em seu rosto parecia que as coisas estavam realmente melhorando e que o nosso prota finalmente havia tomado uma decisão. Os grandes edifícios ao redor indicavam que o prota e toda a sua família viviam em uma grande cidade meio que industrial, sabe? E enquanto o prota caminhava por essa cidade, ele ouviu seu pai gritar para ele que pelo menos se dedicasse aos estudos, e o garoto prometeu que realmente faria isso. Em seguida, disse ao pai que ele deveria definitivamente ir ao hospital para fazer um exame para ver se estava tudo bem com a saúde. Embora
Embora seu pai não pretendesse ter essa intenção de seguir o conselho, alegando que estava ocupado com trabalho e sem tempo para um hospital, o prota respondeu que ele próprio levaria o pai, porque em uma vida anterior ele havia enfrentado um câncer em estágio avançado e, bom, né, infelizmente quase não sobreviveu. Dessa vez ele faria de tudo para prevenir essa doença, e enquanto olhava para o belo prédio à sua frente, essas promessas e reflexões ecoavam em sua mente. O jovem percebeu que era bastante peculiar renascer em um mundo tão diferente, mas ao mesmo tempo ele não queria desperdiçar a oportunidade. Com um sorriso no rosto e a mão levantada, ele prometeu ao mundo que estava pronto para essa nova vida e faria tudo o que tivesse ao seu alcance para torná-la melhor e mais interessante. Contudo, no instante seguinte, uma voz meio que irritada o chamou de inútil e mandou que ele saísse da sua frente quanto antes. Na frente do jovem surgiram 3 pessoas que tinham uma aparência gótica. Um deles disse ao jovem que aquele não era lugar para pessoas insignificantes como ele. E o garoto olhou para essas pessoas com uma expressão neutra. Moleque neutro! Sem entender nem como reagir naquela situação, pois aquele não era o seu mundo habitual. Um dos estranhos olhou fixamente para o prota, ordenando que ele não se atrevesse a bloquear o caminho, pois não passava de nada, um mero ninguém. E após um momento de silêncio acrescentou que aquele não era o lugar para alguém de baixo nível como o prota. Observando atentamente todos os presentes, o nosso herói ele teve a impressão de reconhecer uma das pessoas, embora nem conseguisse lembrar de onde. A expressão nível baixo soava familiar e nem saía da sua cabeça, ficava ecoando e ecoando. Enquanto caminhava pelo beco, ele ouviu uma garota gritar que aquele lugar era destinado a estudantes de nível genético classe A ou superior, o que significava que ele não tinha nada para fazer ali. Olhando para a instituição educacional, o jovem não conseguia entender por que o seu pai o havia mandado para aquele lugar e o que estava rolando na frente do prédio. Ele também nem conseguia se lembrar de onde tinha ouvido a expressão nível genético, embora tivesse certeza de que já conhecia essa expressão. Após refletir por um momento, o prota acabou se lembrando que ele possuía um certificado que mostrava o seu nome, a série em que ele estava e que estava no 3º ano. No entanto, ele não teve tempo de pensar mais sobre o assunto, pois no momento seguinte, os outros começaram a empurrá-lo de um lado para o outro, gritando que ele não poderia permanecer ali e que seria melhor abandonar o lugar de uma vez para não apanhar, ou a situação poderia ficar complicada. Observando com horror tudo que estava rolando, o jovem não sabia como reagir para não se machucar e nem acabar machucando os outros, né? Afinal, uma briga, o cara não é um cone, né? Apenas um minuto acabou se passando e o prota, quando ele ouviu alguém na multidão gritar o seu nome em voz alta, era um rapaz de óculos que se aproximou do prota e perguntou como ele estava se sentindo. Em seguida, segurando ele pelo cotovelo, começou a dizer para o prota seguir ele rapidamente. O mesmo, um pouco confuso, tentou falar com o jovem, mas no segundo seguinte, o garoto chamou pelo nome de Wang Shen. E o nosso herói pensou consigo mesmo que em sua vida passada, esse garoto era o seu colega de classe, mas sempre se mantinha afastado dos outros por ser um pouco introvertido. O famoso nerdola. Wang tinha uma personalidade selvagem e rebelde, sendo considerado até uma figura marginal. E como Wang Shen tinha uma experiência de vida, digamos que rica, eles nunca se comunicaram muito e nem foram amigos direito. Perdido nos seus pensamentos, o prota até se lembrou de como ele costumava faltar às aulas. Ele parecia eu. Teve uma vez que eu faltei quase um ano inteiro. Eu não reprovei por conta de 2 faltas, rapaziada. E isso nem é meme. Ele acreditava que isso era o mais importante naquela época, quando ele era chamado de Rei da Colina. Naquele momento, o prota realmente pensava que não tinha nada que ele não pudesse fazer, mas a realidade, ensinada pela sociedade, mostrou ao prota que as coisas podiam dar errado nos momentos mais difíceis da sua vida. É aquela clássica frase, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Quando o garoto se viu sem saber o que fazer, ele engoliu o seu orgulho e enviou uma mensagem a todos os seus amigos pedindo ajuda. Infelizmente ou felizmente, ele se descobriu que a maioria deles não eram exatamente amigos seus. Alguns já até haviam bloqueado ele há muito tempo e outros já esqueceram ele. E alguns simplesmente nem quiseram o ajudar. Em um dia ensolarado, o prota observou com surpresa quando 5.000 pelinhas foram transferidos para o seu cartão. Assim que ele viu o valor, ele nem conseguia se conter e nem acreditar, achando que ele estava sonhando, pois já havia perdido todas as esperanças de sua vida de conseguir uma grana, né? Ao mesmo tempo, ele recebeu uma mensagem encorajadora que dizia para ele não desistir, pois certamente conseguiria superar todos os desafios de sua vida. Nunca desiste, só continue lutando. Segurando o telefone nas mãos, o prota percebeu que o dinheiro havia sido enviado por Wang Shen, a mesma pessoa com quem ele mal se comunicara durante os outros anos escolares da sua outra vida, ou sei lá. O mais intrigante para o prota era que agora o garoto finalmente entendia quem era o seu salvador. E embora ele tivesse esquecido completamente daquele cara, olhando atentamente para Shen, o prota refletiu sobre como a vida pode ser maravilhosa e cheia de surpresas inesperadas. Uma verdadeira roda gigante. De repente, se virando para o garoto, o nosso herói expressou o quanto ele sentia falta do bom amigo e quanto queria conversar com ele. Observando todo mundo que estava ao seu redor, o prota até se voltou para o seu antigo colega e agora novo amigo, perguntando por que ele estava encontrando tantas pessoas, e após uma breve hesitação, ele quis saber para onde é que estavam indo na verdade. Enquanto andava em direção à instituição de ensino, o protagonista avistou uma garota e começou a perguntar quem ela era. Wang Sheng, a quem o nosso herói abraçou com tanta força. O prota pediu que ele não apertasse tão forte, pois estava chamando até que muita atenção, e tentando diminuir a tensão ali, Sheng explicou que a jovem à frente era a deusa Lin Lao, uma nobre que havia vindo da cidade Esmeralda em busca de novas oportunidades. Após dar uma
uma breve pausinha ali, ele contou que havia discutido com o Prota sobre essa situação no dia anterior e que desejava se juntar a ela para se tornar o seu descendente. Sem entender completamente o que estava rolando, o Prota perguntou por que todos queriam se tornar descendentes e qual era a vantagem real nisso tudo. Com uma voz calma, o companheiro do Prota explicou que se caso o jovem se reproduzisse entre os vampiros, né, tivesse filhos, poderia mudar o seu tipo sanguíneo e prolongar a sua vida até dominar algumas novas técnicas e se tornar assim um ser superior, vamos assim dizer, quase um capitão pátria. Enquanto ele tentava organizar os pensamentos e processar tudo que ele tinha acabado de ouvir, ele começou a captar fragmentos de conversas na multidão que indicavam que a deusa era extremamente bondosa e isso era o mais importante. Alguns adolescentes próximos comentaram que a bondade é um passo essencial, especialmente quando alguém recebe o favor dos vampiros. Eles explicaram que essa era uma cerimônia durante a qual os representantes das raças dos vampiros transmitiam a sua força e sangue para a nova geração e assim por diante. Só então se poderia dizer que a bondade havia sido concedida. O mais curioso era que essa experiência era extremamente intensa e surpreendentemente deliciosa também. Mas apenas para os humanos que recebiam, e não para as pessoas normais, né? Mas para aqueles que tinham a honra de receber essa gentileza deles com o maior carinho e amor. Um dos presentes notou que a senhorita Lin Lan era extremamente linda, o que significava que todos desejavam que ela escolhesse ele como reprodutores, né? Vamos assim dizer. Esfregando o pescoço, nosso herói refletiu que, apesar de tudo aquilo, alguém teria que ser mordido, e ele sabia que nos filmes os vampiros mordem para sugar sangue, né? Chupar toda a alma, se é que vocês me entendem. No entanto, o Prota não queria de jeito nenhum passar por essa experiência, né? Ser chupado até a última gota de sangue não deve ser bom, não. De repente, a multidão silenciou por completo. Todos ficaram em silêncio e os carros começaram a chegar perto do prédio. E em um deles estava a deusa que todo mundo estava esperando para ver. Em questão de segundos, as pessoas prenderam a respiração ao verem uma linda perna feminina calçada em um sapato vermelho e sair do carro. A atraente ruiva era de fato uma garota muito linda. Tanto pelos homens ela era desejada, até mesmo pelas mulheres. A sua beleza era estonteante. Ela foi apresentada aos convidados como a visitante mais importante da cidade Esmeralda. Até o prefeito se colocou diante dela com um sorriso tenso, e enquanto todos olhavam atentamente para a deusa, parecia que o Prota nem tinha interesse nela, observando tanto a garota quanto os espectadores com total indiferença. Então, sem mais demora, novamente ele abraçou Wen Sheng, que não entendia o que estava rolando e ficou mais confuso com a reação do seu amigo. Wang Za não deu oportunidade de falar e ressaltou que todo esse evento não tinha relação com ele, pois o mais importante é chegar mais cedo na escola para estudar e entender o seu papel no mundo. O menino refletiu que havia aprendido uma lição valiosa de sua vida anterior. Cada um deve depender de si mesmo e não de outras pessoas, pois mais cedo ou mais tarde a ajuda pode acabar desaparecendo e você ficará sozinho no meio da guerra. Peguem isso, viu, rapaziada? Levem pra vida, não ficam dependendo dos outros não, que é o saco, tá? Ainda abraçado ao seu amigo, mas agora em voz alta, o protagonista explica que embora as pessoas se unissem como família, cada um ainda vivia sua própria vida, tomando decisões sobre seu próprio destino e até mesmo com a sua própria vontade. Ele continuou falando sobre como cada pessoa busca alcançar a sua própria felicidade e persegue os seus próprios objetivos e desejos. Falar em objetivo e desejo, vocês já deixaram um like aí pra mim conseguir a espada do Zoro? Pô, rapaziada, assim não fizeram isso não, cara. É like, compartilhar o vídeo e se inscrever, senão eu não consigo, cara. Eu não consigo. Ao se aproximarem de uma casa, os nossos heróis pararam e se sentiram envergonhados sem nenhum motivo aparente, sabe? Enquanto um outro cara estava completamente cauteloso percebendo a presença de alguém. Shang se virou e olhou ao redor e partiu com medo nos olhos, incapaz de dizer sequer uma palavrinha. Em questão de minutos, os jovens foram arremessados para um lugar com uma força poderosa. Um homem desconhecido pousou não muito distante deles e estavam cobertos de ketchup, mas o motivo deles estarem ali não parecia tão assustador. O jovem de óculos começou a correr desesperadamente para sair do mais rápido possível daquele lugar estranho, tentando esquecer tudo como se fosse um pesadelo. No entanto, logo ele sentiu a mão firme de alguém agarrando a sua jaqueta e era Che, mas não estava claro se ele estava tentando ajudar seu amigo ou até mesmo tentando impedir ele de fugir, né? Afinal, né? Então algo inesperado aconteceu. Os olhos do Prota estavam vermelhos de um líquido vermelho que apareceu nos cantos de sua boca. Ele ouviu passos atrás de si, mas ele nem se virou para ver quem era, continuando a abraçar seu amigo com força, como se guardasse um desfecho. Porém, ele não queria agir de uma forma precipitada, sabe? E de repente a sua atenção foi atraída por uma garota que estava vestida com uma capa preta e estava até que longe deles. Enquanto isso, uma batalha estava acontecendo entre Lin Lang e alguém que estava à sua frente. O prefeito, surpreso, admirava a habilidade da garota em se defender de vários adversários, pensando que se ela não tivesse bloqueado aquele golpe, com toda a certeza do mundo estaria em perigo. Apesar de todos os guarda-costas atentos ao seu redor, ele não entendia de onde vinha o poder das pessoas que os atacavam, comparável apenas ao brilho de um oficial estelar. Ele não percebeu que havia enviado o assassino, que agiu de uma forma tão eficiente que era absurdo isso. Pensou até que poderia estar relacionado ao incidente recente. O homem mascarado executou seu trabalho com uma perfeição absurda, como se ele tivesse dedicado toda a sua vida adulta à luta e ao domínio de sua equipe. Enquanto cuidavam do estranho que estava prestes a desaparecer tão rápido quanto todos ali surgiram, gritaram que não deveriam permitir que o homem escapasse, pois era importante descobrir a sua
verdadeira identidade. Afinal, quem era esse cara tão poderoso? A deusa olhou para o prefeito e para si mesma, observando atentamente para todos os mortos, sem nem perceber que o caçador de Sindor já havia escapado com a maior facilidade, mesmo sabendo que o treinamento militar da Cidade Esmeralda era de alto nível. O motorista tentou se desculpar, explicando que a conferência ainda estava próxima e por isso a maioria das forças haviam sido deslocadas para lá. No entanto, a garota, uma nobre de raça pura e a mais forte lutadora, não parecia interessada nessas desculpas esfarrapadas, então voltou a sua atenção para o Prota e o seu amigo que estavam a caminho de um lugar seguro. A beleza, porém, nem se importava com isso, mas sim com o fato de que, apesar do perigo, ele fez de tudo que pôde para proteger o seu coleguinha. E de repente apareceu um menino ao lado deles, próximo à senhorita Lin, e que afirmou ser um gênio com o mais alto nível genético, que tudo que ele queria na sua vida inteira era servir. O cara acabou mencionando que recentemente ele teve um encontro com uma linda garota, e ao ouvir o que o jovem dizia, a multidão reunida começou a gritar em uníssono, expressando o desejo de todos de fazer parte da família de Jilin Lan. Percebendo que a situação estava saindo de controle, a deusa começou a se perguntar às pessoas se elas sabiam o porquê da existência de níveis genéticos e o que significava tudo isso. A multidão começou a oferecer várias teorias e possíveis motivos, inclusive algumas completamente absurdas e até distantes da realidade, na verdade. Um dos rapazes sugeriu que havia 3 níveis de genes humanos, do nível A ao nível C, e que mistura de genes de sangue aumentaria até a chance dessas pessoas de se tornarem escravas. Ao ouvir essa história, Bella observou que estava tudo bem, mas que nem mesmo os aristocratas comuns ou de raça pura tinham restrições para receber a graça Lin Lang, o sangue puro desses. Ela acrescentou que, independentemente do nível genético, o sucesso era garantido para os puros sangues com a taxa de sucesso de 100%, o que significava que aos olhos dela, a classe A não era diferente da classe B, todo mundo era igual. Depois de um tempo, ela continuou apontando que era por essa razão que os puros sangues eram considerados nobres e também os mais fortes. Ela ainda comentou de uma forma meio grosseira que após consumir o sangue, tudo começava de novo, criando um mundo que a jovem não conseguia entender e que nem era do seu interesse sequer. Sorrindo maliciosamente, olhando para todos ao redor, a garota parecia querer dizer mais alguma coisa, mas não tinha pressa em fazer. Ao olhar para o menino desconhecido, Lin Lang perguntou por que ela precisaria de um perdedor como aquele em sua família. Os olhos do rapaz mostraram claramente a sua decepção e profunda tristeza. Sentado com uma faca na mão, o jovem começou a falar sobre boatos, admitindo que provavelmente havia perdido nas eleições e que era considerado um perdedor pelos alunos e adultos também, enquanto girava a faca nas mãos, e continuou dizendo que se sua vida não tinha sentido nenhum, ele não entendia mais por que viver. Ao ouvir a voz de alguém de fora que ordenava para ele parar de se cobrar tanto, foi informado de que caso ele se juntasse a uma família de sangue puro, não haveria problema, pois ele teria a chance de viver a sua própria vida. Porém, ao invés disso, ele estava pensando em, bom, se mandar de F, se é que vocês me entendem. Observando atentamente todos os adolescentes, o protagonista pensou que todos ali precisavam com urgência de um psiquiatra. Pois, cara, pensar nisso não tá normal, rapaziada. E de verdade, se tá precisando de ajuda, procura. No segundo seguinte, um garoto de cabelo roxo, que momentos antes estava prestes a se mandar de F, caminhou em direção, gritando que ele não sabia de nada sobre a vida, sabe? Parecia que o Prota não compreendia o que estava rolando ali, mas um instante depois, um inimigo já estava no chão, chorando de uma forma intensa. O jovem estava espancado e ferido e olhou pro longe, comentando que não sentia o olhar da bela ruiva sobre ele. Não se passou nem um minuto quando algo inesperado demais aconteceu e de repente uma garota se aproximou dele e começou a traçar o seu lábio com o dedo indicador, sabe? Passando o dedinho assim, ó. À primeira vista parecia que a bela ruiva até queria limpar os vestígios de sujeira e de coágulos que restaram de uma batalha que aconteceu agora há pouco, mas na realidade era o contrário. Ela estava fazendo o possível para manchar os lábios de sangue do jovem. Então ela perguntou se ele gostava do gosto de sangue e disse que foi isso que trouxe ele até a mansão porque ele queria muito. Quando Lin estava de saída, o cara mencionou que todos à sua frente tinham todos como segundo estágio. Com um tom malicioso, tinha uma oportunidade de entrar na casa, pois haveria uma nova seleção à noite conhecida por todos como o segundo estágio. Com um tom malicioso, ele acrescentou que aqueles que passarem nessa sessão passariam a noite com ela. Após hesitar por um momento e olhar para o Prota, a senhora comentou que estava ansiosa para ouvir o choro do jovem. O prefeito, que estava ali aos arredores, declarou que aqueles que tivessem o direito de participar deveriam se concentrar na prefeitura às 8 horas da noite, e que os ausentes seriam considerados até mesmo desistentes e energúmenos, e aí ele começou aquelas várias ofensas que, não tem nem por que eu ficar falando aqui. Em questão de minutos, todos os rapazes que estavam na frente do prédio começaram a se preparar e treinar ativamente para a nova prova. No entanto, parecia que apenas o Prota não estava demonstrando interesse, parecia que ele não estava nem aí. Afinal, ele nem entendia como alguém poderia se alegrar em tornar um escravo de uma outra pessoa e ser submetido a judiações por parte de uma mulher. Confuso, Shang perguntou se o Prota também poderia participar, já que ele tinha sido salvo por seu amigo, mas ele ouviu um dos organizadores dizer que ele também tinha essa oportunidade. Nosso herói, como um pai preocupado, tentou dizer algo ao cara, mas não foi ouvido. Observando o chefe, ele pensou que à primeira vista, ele realmente parecia ser o pai do jovem, mas apenas na aparência. Com severidade na voz, o gerente ordenou que todos os feridos fossem levados
de imediato para o hospital, enquanto os saudáveis deveriam ir ao seu escritório para registrar o processo de superação do novo teste. Poucos minutos depois, todos os interessados já estavam na sala de conferência se aproximando um por um do gerente para assinar algo. Ao examinar atentamente os documentos, o nosso herói hesitou em assinar sem saber o que exatamente era aquilo e qual era a prova que deveria ser feita. O mais interessante de tudo isso era que o contrato estabelecia que cada participação da seleção deveria obedecer conscientemente às regras e ser responsável por sua própria vida e saúde, ou seja, cada um por si, bebê. Após refletir, o menino decidiu que aquilo era apenas uma repetição do teste, o que significava que ele nem precisava assinar. Ainda assim, após pensar mais um pouco, ele decidiu que, embora tivesse com medo por sua própria vida, não tinha nada acontecido ainda, então, né? Ao se aproximar do diretor, o prota disse que nada de terrível ou repreensível aconteceria se ele simplesmente recusasse a participar. Com uma voz severa, o líder primeiro perguntou o que ele tinha acabado de falar e, sem esperar a resposta, afirmou que já era tarde demais para mudar qualquer opinião e acrescentou que a senhorita Yu havia visto e até convidado o jovem que, se ele simplesmente se levantasse e fosse embora, estaria violando uma ordem. De repente, o homem se virou para Che e disse que ele era fraco demais para rejeitar a ordem dos puros sangue, mas não considerou as consequências. O jovem não desistiu e continuou questionando por que estava tão preocupado e qual era o papel que estava desempenhando, algo que se tornava até uma realidade para ele. Com malícia na voz, o homem continuou dizendo que se um garoto não quisesse participar, no máximo 3 gerações de sua família seriam enviados para um campo de pioneiros no exército. E devido à sua fraqueza, sua genética poderia ser condenada a trabalhos forçados em uma fábrica subterrânea por toda a vida. Parecia que o prota não se importava nem um pouco e, sorrindo, ele continuou escrevendo para si mesmo que o homem havia lhe dito minutos antes enquanto se dirigia ao dele. O jovem afirmou que havia assinado o contrato e desafiou o prota dizendo que se ele tivesse coragem, deveria enfrentá-lo em uma competição direta, sabe? No front ali. Mostrando seu contrato, ele ressaltou que o vencedor se tornaria um escravo, enquanto o perdedor perderia todas as chances de ter uma vida digna e melhor. O menino não respondeu nada, ele apenas observou atentamente a todas as pessoas que assinaram o contrato e depois, rapidamente deixando o gabinete do diretor. Shang permaneceu em silêncio todo o tempo na sala vazia, olhando para a porta que havia se fechado após a saída das últimas pessoas. Quando o menino de óculos saiu, foi o primeiro a quebrar o silêncio, virando-se para o pai e perguntando se deveria assinar aquele contrato. Quando o cara perguntou se o jovem queria ser membro de uma família daquelas, ele respondeu que não sabia, pois ele se considerava fraco, incapaz de lutar e provavelmente inclinado a nem querer participar de nenhum teste, não tinha vontade. Com tristeza na voz, o diretor explicou que isso não seria possível e, embora o menino não compreendesse por quê, Wang Zai interveio na conversa e perguntou por que, se era tudo tão sério e perigoso, tantas pessoas queriam participar, questionando se elas estavam realmente tentando se matar. O homem começou timidamente a explicar que inicialmente pensava-se que Ling Lang estava apenas sendo caprichosa, mas agora era a vez do filho dele escolher. Olhando para todos os jovens, o líder prosseguiu explicando que o sangue dos viciados era um símbolo de poder e nenhum dos moradores comuns poderia alcançar esse status. Os membros da família mais respeitadas eram aqueles de sangue puro, que tinham direito de enviar fundos para militares locais e criar exércitos privados e até mesmo construir mansões. Após uma breve hesitação, ele acrescentou que, curiosamente, os escravos também eram representantes desse sangue. E de repente, os nossos heróis imaginaram vividamente a imagem de vampiros assediando todos com perguntas sobre como eles, pequenos moradores, iriam liderar universidades estaduais. E sem ouvir a história até o fim, ele perguntou como poderiam criar um exército de uma forma independente e ocupar mansões, pois essa deveria ser a função do imperador do país. Com surpresa na voz, o homem perguntou ao jovem se ele realmente não sabia que o mundo era controlado pelas 7 cortes e acrescentou ainda que a corte imperial, a divisão de poder e a força da coroa estavam todas ligadas a esse tal poder. Depois de um minuto, o homem até continuou revelando que a nobre senhora, que o jovem queria desobedecer, era membro da corte imperial e a filha de Kyo, o principal holograma de poder em sua província. Cerrando o punho, o jovem até quis falar uma coisa, mas pensamentos confusos estavam cercando toda a sua cabeça e ele nem se atreveu a expressar direito esses pensamentos. Poucos segundos depois se passaram até que o prota percebeu que estava em um mundo completamente novo e diferente também, e mesmo assim ele só queria estudar, trabalhar, formar uma família e cuidar da saúde do seu pai, porque ele já teve meio que um trauma disso no passado, né? E com horror ele acabou percebendo que tudo isso provavelmente nem era mais possível ser feito. Com tristeza na voz, o garoto disse que se ele não recusasse, estaria admitindo a derrota e por enquanto iria para casa e o diretor dormiria tranquilo à noite. O diretor, ouvindo tudo isso, ficou completamente de cara e disse que ele não deveria ousar se dar por derrotado, pois a senhorita queria assistir ao show do Prota e Shang, que olharam atentamente para o narrador, mas parecia que não compreenderam completamente o que ele queria que entendessem. O diretor continuou dizendo aos 2 garotos que eles tinham que mostrar à senhorita tudo o que ela queria ver.
E lá ele, intervindo na conversa, o prota perguntou o que fariam quando chegasse a hora e o seu amigo tentaram dar um show, mas no último momento admitiriam a derrota para salvar o pai do jovem. Ele pensou satisfeito que se a repetição fosse relacionada a matemática ou química, tudo até que ficaria bem, mas se tivesse envolvendo luta ou coisas do tipo, tudo terminaria de uma forma completamente estrondosa e ruim. Escondendo as mãos no bolso, o diretor admitiu que ele mesmo nem sabia o que fazer em relação a isso. Era difícil até prever o que iria acontecer, já que esta era a primeira vez em muitos anos que um nobre de sangue estava viajando em busca de escravos. Lin Lang visitou muitos lugares, mas encontrou apenas algumas poucas pessoas dispostas a aceitar todo esse desafio bizarro. E ao olhar para um homem, ele sugeriu que o menino deveria mostrar as suas habilidades de luta, pois se fosse capaz de lutar, o seu filho retornaria em segurança. Com um olhar sério e após uma breve hesitação, ele acrescentou que daria todas as economias da família para garantir isso, sem sombra de dúvidas. E o nosso herói surpreso esfregou a nuca e se virou para o diretor como se o tio Ben estivesse ali dizendo que nem ele conseguia se defender, quanto menos enfrentar algo mais sério ainda. No entanto, o diretor insistiu, argumentando que o jovem deveria seguir os seus instintos, pois ele não queria ser o melhor amigo, se tornando um escravo dos outros ali. E respondendo à pergunta do jovem sobre por que ser um escravo não era uma boa ideia, o diretor até devolveu a pergunta, questionando por que o jovem não queria isso. Hesitando mesmo, com uma timidez na voz, sabe? Tipo eu quando ia no mercado quando era menor, ficava, oh, moça, o que é isso aqui? Ele acabou dizendo que ele não queria ser um escravo. No fundo, realmente não era essa a vontade dele. E observando de uma forma atenta o jovem, o diretor acabou explicando que depois que ele ingressasse na família dos humanos, deixaria de existir nesse mundo de uma forma como se conhecia. E percebendo a surpresa no rosto do menino, o homem detalhou que todos os seus sentimentos, lembranças e até mesmo a identidade desapareceriam por completo, como se o espelho estivesse bloqueando e jamais poderia voltar ao que era antes ou o que já foi algum dia. Após mais uma breve hesitação, o diretor acrescentou que a partir daquele momento, apenas uma coisa restaria na consciência do indivíduo: a devoção ao seu mestre ou amante, e todo o resto permaneceria no passado, inacessível para todo sempre. Ele também explicou que ao longo de sua vida, o jovem teria que seguir as ordens da sua amante e viver para ela, em função dela, o que significava realmente viver a vida dela. Velhos amigos e até parentes teriam que ser deixados para trás e, se necessário, até deveriam ser mortos. E ao digerir tudo o que foi dito, o prota se perguntou se tudo aquilo realmente poderia acontecer com uma pessoa em sã consciência. Tipo, como é que alguém se põe em direito a isso? Como que alguém quer isso para sua vida? Mas ao ouvir a resposta do seu tio de que ao se tornar um escravo, ele nem seria mais considerado uma pessoa viva, seria como se fosse um zumbi, um objeto, o jovem começou a pensar que isso nunca poderia acontecer com ele. Afinal, ele era um ser vivo chamado Shen e destinado a herdar a profissão de cabeleireiro do seu pai, o que significava que ele não era, e não é, e nunca será um escravo. Imerso em suas lembranças, o prota pensou que quando ele apareceu nesse mundo, quando ele brotou aí, spawnou, ele acreditava que tudo seria como foi no passado, uma vida normal, mas logo ele percebeu que tudo ali era completamente diferente. A verdade é que o prota ele só queria mesmo era viver uma vida comum, ir à escola, socializar com seus amigos, jogar um uninho na sala de aula enquanto o professor tá explicando. Não que eu tenha feito isso, tá? Mas ele não conseguia entender por que ele precisava visitar o quarto de uma mulher e fazer algo para tentar conquistar ela e despertar os interesses que ele não queria. Ele se imaginava sozinho como a ruiva feroz que o controlaria e diria a ele o que fazer e como fazer, tipo, limpa o chão, lava a louça, como se ele tivesse casado. E naquele momento ele apenas se sentaria na beira da cama fazendo a mesma pergunta novamente: por que as coisas se tornaram assim? Provavelmente o garoto teria que fingir que estava dormindo para não ser notado ou para evitar a atenção. No entanto, ele sabia que aquela garota não se acalmaria facilmente, que ela eventualmente ficaria impaciente dizendo que não conseguia suportar mais tanta calmaria. O nosso prota até continuou refletindo que em algum momento essa inquieta garota se aproximaria dele, começaria a falar e as coisas simplesmente fluiriam naturalmente. Ele nem saberia como recusar e tudo que ele poderia fazer seria gritar por ajuda na esperança de alguém que fosse socorrê-lo e acabasse com toda essa confusão, na qual ele não tinha a menor intenção nem de se envolver, mas ele já tava pensando em sair, né? Pra vocês verem como que o prota é esperto. Ele tava até aguardando um encontro na mansão, onde ele foi com seu amigo e sabia que essa repetição da prova poderia se transformar em um pesadelo, mas não havia outra opção. Era preciso seguir em frente sem olhar para trás. Os seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por uma voz que convocou todos os participantes, informando que estavam sendo avaliados para o possível recrutamento da família Rain agora. O homem que anunciou tudo se apresentou como o mordomo Sr. Eder. O mordomo explicou que havia um total de 58 concorrentes, mas apenas 20 seriam selecionados para entrar na casa e participar dos níveis subsequentes, ou seja, só 20 passariam nessa prova. Apenas aqueles que demonstrassem talento poderiam avançar, e quanto às etapas posteriores, ele mencionou que a senhora da casa observaria atentamente todo mundo que estava presente. O jovem lembrou das palavras do seu tio, que havia dito que antes da seleção era muito provável que eles tivessem que passar por pelo menos 2 ou 3 testes, pois apenas um não satisfaria Deus. Com isso em mente, o menino decidiu que
precisava completar pelo menos uma tarefa para não ser comparado ao lixo, no sistema de lixo, lixo e lixo. Enquanto isso, o mordomo continuou explicando que apenas 20 dos 58 seriam salvos e se tornariam os escolhidos, o que significava que menos da metade dos concorrentes passariam. Ele enfatizou que todos deveriam se esforçar ao máximo para estar entre os melhores dos melhores. Nesse momento, até surgiu uma voz da multidão questionando qual seria exatamente a competição e pedindo que ele começasse o mais rápido possível, e parece que essa enrolação toda pois estava ficando agoniado já, pois estavam também ansiosos para se encontrarem com a senhora. Alguns começaram a gritar, dizendo que já era hora de começar, pois a introdução já estava longa demais e estavam cansados de esperar. Tipo vocês quando eu tô explicando, irmão, e é uma história boa e tem muita coisa pra falar e vocês ficam reclamando, tá? Eu sei que vocês reclamam porque eu ouço. Com um sorriso no rosto, o mordomo anunciou que todos na sala seriam monitorados desde o momento em que entrassem na sala de aula dos diretores da fazenda. Ele também alertou que aqueles que fizessem barulho ou falassem sem autorização seriam imediatamente expulsos. No entanto, mesmo com essa advertência, som de vozes insatisfeitas podiam ser ouvidos, enquanto muitos começavam a discutir ativamente algo entre si. E com uma voz calma, o mordomo acabou explicando que para ser membro da família era necessário ser obediente e saber como se comportar, pois um servo que fala sem permissão é desrespeitoso com seu dono. No entanto, isso não teve o efeito desejado, pois as pessoas continuaram em pé, cochichando entre si, falando mais, tentando ao menos expressar a sua indignação para alguém, que talvez nem quisesse ouvir de verdade. Logo depois, o Sr. Eder se virou para o subordinado, perguntando quantas pessoas instruídas havia no corredor, e ficou muito surpreso descobrindo que era 32 fucking pessoas, e refletiu e começou até a dizer que esse era um número muito alto, pois em caso de golpe de estado seriam 26 fugitivos, que também era bastante, um número preocupante. Em seguida informou a todos os presentes que das 32 pessoas, apenas 5 delas poderiam participar da repetição da prova, mas mesmo a aprovação nessa etapa não garantiria passagem para a próxima rodada não, ainda tinha mais coisas para ser vistas. Ao ouvir tudo isso, a multidão ficou visivelmente encantada e alguns frustrados. As pessoas começaram a comentar que a repetição do teste era até que positiva e significava que todos tinham uma chance de se tornarem escravos, como se isso fosse a melhor coisa da vida. Parecia que essa situação agradava ao próprio mordomo, que sorria e repetia que tudo estava indo estritamente e exatamente como planejado. Porém, no momento seguinte, o senhor, com um sorriso no rosto, anunciou que se tratava de um reteste e fez até uma breve pausa para tentar chamar a atenção de todo mundo que estava presente, porque a galera estava eufórica. Todo mundo estava, pessoal, tô aqui, meu. Depois ele repetiu que eles estavam falando de brigas sem regras, e este explicou que os participantes seriam eliminados gradualmente do círculo até que restassem apenas 5 pessoas. Só 5. Os nossos heróis, que ouviram tudo aquilo ali com a maior atenção do mundo, não compreenderam de imediato a regra. E os meninos não acreditavam no que estavam ouvindo e perceberam que para avançar eles teriam que eliminar os outros participantes. Ou seja, é todo mundo na porrada ali. O nosso prota refletia sobre como ele e seu amigo estavam em silêncio ou sem fazer barulho enquanto haviam tantas pessoas ao redor e se perguntava como que uma pessoa comum, normal, poderia suportar tudo que estava rolando ali. No entanto, em um próximo momento, alguma coisa terrível aconteceu para o qual Chang não estava preparado. Ele viu uma espada e, bom, Bled, se é que vocês me entendem, e o Proto e seu amigo ficaram completamente de cara ao perceber que a arma havia atravessado alguém no círculo, ou seja, alguém foi de vala logo. Um dos presentes afirmou que apenas 5 das 30 pessoas avançariam para a próxima rodada de novo, mas mesmo se todos permanecessem não teriam forças para continuar na competição, o que já era preocupante. No instante seguinte, aquele que empunhava a espada disse que conhecia a maneira mais fácil de vencer, insinuando claramente mandar os outros de vala. Após uma breve hesitação, ele informou a todos os presentes que se caso eles não quisessem ir de F, bater as botas e ir pra vala, seria melhor que não se aproximassem dele. Seu objetivo era, claro, se tornar uma das 5 últimas pessoas, e ele acrescentou com um sorriso maquiavélico e magnífico que se alguém chegasse a algum centímetro deles, todos estariam em apuros. Olhando atentamente para o homem, o Prota o achou normal e também se perguntou como que alguém assim, maluco da cabeça, foi permitido entrar em uma mansão com facas. Alguém devia ter segurado esse cara. O que mais deixava a gente de cara nem foi isso, foi o fato de que no minuto seguinte uma morena sacou uma arma e começou a falar sobre como ela também sabia manejar uma metralhadora. A bela mulher pegou o espadachim pelas coculhas e perguntou se ele era tão vaidoso ao ponto de pensar que era mais esperto do que os outros e estava usando faquinha ali. Nosso prota ficou mais confuso ainda, sem entender por que os participantes estavam se atacando ou se destruindo. Não era esse o foco e achava que tudo aquilo ali era muito perturbador. Porém, então ele se lembrou das palavras de alguém que disse que um membro da família de sangue precisava ser capaz de ver sangue. E antes que ele tivesse tempo de processar o que estava acontecendo, ouviu a voz de alguém sugerindo que em nome de M-Rain eles deveriam começar a festa de
ketchup. Ketchup. Desculpa aí, YouTube, ketchup. Era difícil de descrever a cena em palavras. Afinal, parecia que não havia um único lugar onde não houvesse ketchup. E vitoriosamente segurando uma metralhadora, a garota agora anunciou que apenas 5 pessoas permaneceram. Observando ao redor, o protagonista notou que não havia mais pessoas vivas no círculo dispostas a lutar. Não se passou nem um minuto quando a morena ouviu uma voz estranha vindo de um lado ali. Era um homem com quem ela rapidamente lidou e com uma voz triunfante, ela anunciou para todos que aquele homem era o último. De repente, o mordomo falou de novo, dizendo com um sorriso esquisito que eles tinham um grande respeito pelas ideias daquela garota, que não era conhecida e que a partir de agora ela fazia parte do time. O protagonista ficou pálido de medo observando tudo aquilo, mas incapaz de pronunciar uma palavra de tanto medo que ele estava. Não conseguia entender o que estava rolando e pensou que aquelas pessoas dificilmente poderiam ser chamadas de seres humanos. No máximo, provavelmente eram loucas com uma visão distorcida da realidade e da vida. E o rapaz que estava do seu lado olhou sinceramente na direção do círculo, igualmente aterrorizado. Não passava nem o Wi-Fi. Ele perguntou por que não estava satisfeito e o que estava observando com tanta atenção, e com uma faca na mão, o rapaz questionou ao prota se ele realmente era um estudante e, em caso afirmativo, sugeriu que ele estava prestes a aprender uma lição sobre como funciona uma sociedade. Com um sorriso nos olhos, ele continuou dizendo que o homem não deveria tentar chorar, pois seria a coisa mais patética, inútil e lixo que ele poderia fazer. O prota fechou os olhos pensando que, provavelmente, aquele era o seu fim e que nem esperava mais nada disso. Ao perceber que seu amigo estava tremendo de medo, ele o abraçou e disse para tentar se acalmar, pois a situação nem era tão ruim. Ah não! E passando a mão sobre o ombro do amigo, o prota disse que eles haviam superado a primeira rodada com dignidade e que na próxima simplesmente admitiriam a derrota e voltariam para casa, afinal ninguém é obrigado a fazer algo que não quer. Vai nessa, prota. Parecia que aquelas palavras surtiram um efeito desejado em Shang e o prota sorriu pensando consigo mesmo que eles haviam superado o medo da derrota. Não era mais isso que estava preocupando eles. Alguns segundos depois, o mordomo começou a falar com uma voz autoritária, informando que havia 32 participantes, o que significava que era hora de iniciar a primeira rodada da competição. Nossos heróis se encolheram de medo, percebendo que tudo o que pensavam ser apenas o começo era na verdade um teste mortal e que muitas pessoas já haviam morrido por literalmente nada. O homem continuou seu discurso informando que dessa vez 20 pessoas avançariam para o quarto de sua amante, e hesitou por um momento como se fosse dizer uma coisa a mais, mas todos os participantes começaram a prestar atenção ao som que vinha do mordomo. Nossos garotões observaram atentamente o abismo que estava se formando na sala, ouvindo ao longe a explicação sobre a natureza daquela prova. Por um momento, todos os reunidos prenderam a respiração, até incapazes de dizer qualquer coisa, pois a fenda aumentava a cada minuto e ninguém nem sabia o que esperar a seguir. Porém, o mordomo não prolongou a tensão por muito tempo e logo ele acabou anunciando que todos deveriam pescar o máximo possível, o maior peixe possível. O detalhe curioso é que na fenda não havia peixes, mas sim enormes monstros com dentes afiados e cercados por chama. Ao olhar para baixo, os meninos notaram com horror que aquilo não parecia ser uma pescaria comum, pois os pescadores e predadores não podiam mais ser classificados como simples peixes, eles pareciam verdadeiros monstros mesmo, tipo um Pokémon. Além disso, o que também confundia os presentes era a presença de muitos ossos junto aos monstros, que não trazia os pensamentos mais agradáveis, né? O mordomo, sorrindo e apontando para alguma coisa, disse com uma voz completamente calma que na verdade aquilo era uma caçada de ambos os lados. Ele mostrou a todos a vara de pescar, lá ele, explicando que era feita de uma liga extremamente dura, lá ele de novo, capaz de suportar até uma tonelada, lá ele 1000 vezes, mas que suficientemente poderia capturar qualquer um daqueles predadores. O mordomo ainda acrescentou que a diversão não estava apenas na vara em si, lá ele, mas sim na isca, que possuía um pequeno compartimento para um pouco do próprio sangue do participante, ou seja, como se fosse um lugarzinho ali pra você tacar teu sangue e já era. Ele explicou que os predadores não eram atraídos pelo sangue em si, mas sim pelo sangue mais saboroso, ou seja, tem aquele lance aí da classificação do sangue de novo. Aquelas pessoas que não tinham uma vara tão atrativa para os peixes seriam eliminadas imediatamente. Isso ficou pior do que eu pensei. Eu tentei falar de todas as maneiras, mas ficou ruim. E sem perder tempo, o homem continuou falando que em algum momento o predador começaria a morder e a pessoa não conseguiria puxá-lo para fora. E então, após uma breve hesitação com um sorriso na voz, ele completou: o próprio participante se tornaria alimento para o monstro caso isso acontecesse, o que era absolutamente justo. Mexeu com quem tá quieto, não conseguiu tancar e morreu. Para todos que compreendessem claramente as regras do jogo, o mordomo repetiu que todos deveriam usar o seu próprio sangue como isca para capturar os gigantescos peixões. Quem não seguisse essa instrução seria eliminado, mas ele não explicou exatamente como. Um minuto depois, estendendo os braços para todos os lados, o mordomo finalizou suas explicações, deixando todo mundo na sala em silêncio e presos ao terror da prova que estavam prestes a enfrentar. O mordomo declarou que a qualificação da competição estava oficialmente aberta e apressaram em agir. Eles olharam com atenção para baixo, tentando desenvolver as próprias táticas de pesca, e os nossos dois garotos também estavam perdidos, olhando para o abismo com horror e tentando imaginar como seria possível capturar um peixe, pescar um peixão desse tamanho colossal. E ao pegar a vara, lá ele, perceberam que ela era extremamente pesada e não entendiam como seria possível usá-la com uma certa eficiência. O jovem, se virando para o amigo, comentou que a vara dele pesava cerca de 45 quilos e preula, e se perguntava por que a ferramenta era tão pesada. Ele percebeu
percebeu que se conseguisse fisgar um dos monstros, o peso aumentaria pelo menos 140 kg. Nesse momento, os garotos ouviram um som estranho vindo do outro lado do círculo. Pasmem, era um homem muito poderoso e forte, cujos olhos ardiam com tal intensidade que parecia que com apenas um olhar, ele poderia matar o predador e arrancá-lo do abismo. Observando atentamente esse homem, eles perceberam que ele possuía uma força incomparável, algo descomunal que nossos heróis nem poderiam igualar. Enquanto isso, a garota com a arma se voltou para Jay e, sem perceber a confusão, comentou que ele provavelmente não sabia nada sobre o que estava rolando, algo que ela considerava muito interessante e divertido. No entanto, logo ela acabou percebendo que não estava falando com o nosso herói, mas sim com o forte homem cujos músculos se expandiam rapidamente e cujos olhos estavam injetados de blood. Esse homem estava claramente sob efeito de Dorgas e que se tornava sua mente muito turva, tá ligado? Ele ficava meio birutão na cabeça. A garota observou que a bebida que ele consumia continha muitos estimulantes que aumentavam o potencial do corpo humano por um tempo limitado. Ele dava o uso do suco, né? Fake Natty. No entanto, o perigo estava no fato de que se ele não conseguisse controlar essa força, ele acabaria morrendo ou ficaria louco pra sempre. E ao ver esse cara meio que viciado em suco fisgar um dos peixes monstruosos e praticamente derrotá-lo, a garota percebeu que ele havia investido muito dinheiro, mas que também estava prestes a ganhar. Ela acrescentou que até que todos se tornassem escravos tinham o direito de fazer o que quisessem, e percebendo que já tinha até falado demais, desejou boa sorte aos seus companheiros, levantou o olhar para o redor, sem entender como deveria agir naquela situação, afinal ela não tinha força, nem só uma Mac 10. Nesse momento, o mordomo continuou explicando que apenas 20 pessoas avançariam na competição, o que significava que todos deveriam se esforçar ao máximo para serem um dos escolhidos. No entanto, essas palavras não foram praticamente inspiradoras de novo, pois os meninos viam que alguns dos participantes já estavam caindo, outros não conseguiam fisgar nenhum peixe, e alguns já tinham até capturado seus predadores, pelo menos. Os nossos garotos se sentiram presos em suas próprias varas, lá e eles, sem saber o que fazer. Esses caras são esquisitos, cara, não dá. Eles ouviram um amigo dizer que precisavam tentar, mas eles não tinham certeza se pelo menos valeria a pena. Percebendo que o tempo estava passando, finalmente tomou uma decisão, cara. Ele picou o dedo e deixou cair um pouco de sanguinho no compartimento da vara, e menos de um minuto depois ele lançou a vara e viu seu amigo ao lado fazendo o mesmo, ambos com expressões condenadas enquanto olhavam para baixo. Oh, sensação esquisita. O jovem pensou que era improvável que o seu sangue fosse atraente para um beijo tão grandão, mas no momento seguinte, alguma coisa incomum começou a acontecer. Um círculo muito estranho apareceu no local onde a isca havia caído e os meninos olharam para baixo com cuidado, percebendo que um redemoinho esquisito estava se formando. Embora nem soubessem o que esperar, o redemoinho começou a girar cada vez mais rápido e junto com ele começaram a surgir predadores, muitos. No entanto, os monstros não estavam com pressa para engolir a isca e depois de um curto período de tempo a situação começou a se intensificar ainda mais. O rio que antes corria abaixo dele se transformou em uma corrente de fogo e os nossos heróis ainda em silêncio seguravam as suas varas com muita força e observavam tudo atentamente, tentando prever o que é que aconteceria agora, né? O tempo passou, mas nada estava mudando. O menino continuava segurando a sua vara, olhando para longe, porém, no momento seguinte, ele sentiu que algo estava começando a acontecer e gritou, se virando para o seu amigo, avisando que alguma coisa estava mordendo a isca. E o rapaz que segurava a vara percebeu que a situação estava se complicando, pois o predador fazia de tudo para puxá-lo para o abismo. Percebendo o perigo, nosso herói se agarrou com todas as suas forças enquanto Shang segurava o seu suéter para tentar ajudar de alguma forma, rezando para que ele não caísse no abismo. O jovem de óculos começou a gritar para o Prota, alertando que as forças do amigo estavam se esgotando, e Shea, por sua vez, pediu que o seu amigo aguentasse mais um pouquinho e não o deixasse ir, pois ele não conseguiria vencer sem ajuda. Wen Shang, cerrando os dentes, afirmou ao jovem que iria aguentar e que jamais pensaria em desistir. Ele pressionou o corpo contra o chão com todas as suas forças e gritou que nunca desistiria, prometendo se agarrar ainda mais forte. E ele cumpriu sua promessa. Não só abraçou seu companheiro com a mais força que ele podia, mas também conseguiu puxá-lo de volta. Em seguida, os garotos perceberam que aos poucos eles estavam conseguindo arrastar o peixe que já a energia das chamas do fogo. Nem um minuto se passou quando o Prota anunciou com alegria na voz que eles haviam conseguido o impossível e piscou para o companheiro, comentando que apesar de todas as dificuldades, haviam feito o que precisava ser feito. No entanto, logo depois, o olhar do jovem mudou abruptamente e de repente ele parecia alarmado e uma expressão de confusão tomou conta do seu rosto. O menino olhou para o emaranhado das linhas e não conseguiu entender o que estava rolando. Parecia que a situação havia mudado radicalmente e, suado e exausto, ele olhou para os predadores e para Shea, que também não sabia o que fazer a seguir. O enorme peixe que estava pendurado no anzol olhou atentamente para o jovem e parecia que sorria de uma forma maliciosa, como se tivesse um plano maquiavélico em mente. O principal problema era que o predador, que deveria ter sido capturado há muito tempo, não estava cedendo, e o outro peixe que nadava pelas redondezas ali agarrou-se às nadadeiras e à cauda do primeiro, fazendo com que o peso aumentasse pelo menos 5 vezes, enquanto as forças dos meninos quase se esgotavam, afinal eles estavam ficando cada vez mais exaustos. Um deles declarou que aquilo era o suficiente para ele, mas o seu companheiro não permitiu que desistisse, insistindo para que continuassem tentando lutar. Shang gritou que precisavam se esforçar mais um pouco e que se caso fizessem isso conseguiriam, pois
pois não deveriam desistir no meio do caminho. Zai estava exausto e uma vara de pesca escorregava de suas mãos. Além disso, o calor intenso causado pelo líquido em chamas ao lado dificultava ainda mais a situação, deixando eles mais exaustos ainda. Percebendo que segurar seu amigo não era mais uma opção viável, o jovem acabou decidindo agarrar as pernas do amigo e firmá-las ao chão, na esperança de que assim eles conseguissem capturar o predador. Infelizmente, apesar de todos os esforços, os meninos não conseguiram completar a tarefa e ao mesmo tempo perceberam que haviam muitos peixes e o peso que estavam enfrentando era extremo. E embora compreendessem que não poderiam fazer muito mais, eles se recusavam a desistir, segurando a vara com ainda mais força, e decidiram tentar mais uma vez, dispostos a fazer o impossível para alcançar o seu objetivo desejado. Exaustos e completamente ofegantes, os nossos heróis usaram suas últimas forças para enfrentar e tentar pegar o peixe e esquecer para sempre o que aconteceu, como se fosse um pesadelo. No entanto, a sorte não estava pro lado deles não, pois já estava quase caindo no abismo enquanto segurava a vara de pescar no ar. A garota com a metralhadora, que até então estava ocupada com seus próprios problemas, decidiu se aproximar ao perceber que os seus amigos ou colegas não conseguiam capturar o predador. O que ela viu deixou surpresa, pois não entendia por que os outros peixes estavam atacando aquele que o jovem estava tentando puxar, enquanto os outros participantes não enfrentavam a mesma situação, só estava acontecendo com aquele garoto ali, o que era estranho. O tempo passou, mas nada mudou e tanto a garota quanto o Shang fizeram de tudo que podiam para tentar tirar a situação no impasse. No entanto, o jovem de óculos declarou que não podia e não queria continuar, sugerindo que sua amiga abandonasse a vara de pescar e deixasse a missão de lado. Percebendo que seu amigo estava segurando com todas as forças, ele gritou de novo, pedindo que desistisse daquela empreitada desastrosa, mas no entanto, o jovem parecia tão preso à vara que não conseguia. Ou talvez ele realmente nem quisesse desistir, pois não era o que seu coração pedia. O jovem se virou para o Prota e com um grito disse que se ele não usasse todas as suas forças, naquele instante talvez nunca mais tivesse uma outra oportunidade. Nesse instante, o Prota começou a falar sobre as câimbras que sentia nas pernas e as dores intensas que mal conseguia suportar. E apesar disso, ele sentiu algo mais, algo que ele nem sabia como expressar de uma forma adequada. E apesar disso, após um momento, os olhos do garoto se arregalaram de surpresa ou medo, parecendo cheios de sangue, enquanto mudanças inexplicáveis começavam a ocorrer no corpo de todos os presentes. Todos prenderam a respiração observando as transformações que ocorriam no salão e os nossos heróis pareciam incrédulos com o que estavam vendo diante de seus olhos. Gritando com todas as suas forças, o protagonista anunciou para todos, especialmente para o seu amigo, que o plano estava funcionando. O som era tão alto que parecia que todo mundo da fazenda ouviria, e Ling Lao, que observava tudo atentamente da janela da grande sala, ficou espantada, segurando o copo em suas mãos. Ela pensou consigo mesma o quanto estava surpresa com o resultado de um menino tão pequeno e frágil que havia conseguido capturar o peixão. Lambendo os lábios, a bela jovem desejou ardentemente saborear aquele sangue daquele rapaz, e naquele momento todos no salão se aproximaram para estudar cuidadosamente a captura. Ele e seu melhor amigo, assim como os outros competidores, ficaram perplexos ao ver como dois jovens conseguiram derrotar 6. Não é 2, não é 1, são 6 enormes predadores ao mesmo tempo. Exaustos e completamente esgotados, os nossos heróis desabaram no tapete, incapazes de mover qualquer músculo do corpo. Os espectadores se aproximaram da captura, expressando abertamente o seu espanto, comentando que nunca tinham visto algo colossal e que achavam impossível capturar todos aqueles predadores de uma única vez. Um dos homens se aproximou do predador, o agarrou pelo rabo e comentou que aquele peixe era o mais estranho de todos, mas também era o mais pesado que ele conhecia. Recentemente exausto, nosso herói pensou que seria melhor se levantar e observar todas as pessoas que estavam aglomeradas ao seu redor, e se levantou e com um olhar avaliador ele examinou atentamente os homens que admiravam sua captura. Um minuto depois, o protagonista, se virando para um deles, ordenou que se afastasse dos seus peixes, e um dos homens com uma voz sarcástica disse que as crianças não deveriam ser tão ingênuas, e acrescentou que como o Prota havia capturado tudo e não havia sobrado nada, ele deveria compartilhar com os outros, pois já estava provavelmente qualificado para a próxima rodada. O Shang, enquanto limpava os óculos, começou a explicar que seu amigo havia se esforçado incrivelmente e arriscado tudo para conseguir aquela captura. A vida quase se esvaiu dele e agora as pessoas só queriam tirar o proveito, tirar o que eles conseguiam roubando fruto do seu esforço. Ao se esforçar para levantar, o Prota percebeu que os seus oponentes realmente estavam tentando roubar o seu prêmio, e já que não conseguiram conquistar por conta própria, queriam tirar uma casquinha do Prota e do seu amigo Nardola. Ele se questionou se pelas regras do jogo seria permitido roubar dos outros e se algum daqueles homens estaria disposto a arriscar a própria vida por um único peixe. Um dos competidores, percebendo que a situação estava se tornando perigosa, decidiu pedir ao mordomo mais detalhes sobre as regras, para entender um pouco mais sobre aquilo, né? E depois de uma breve hesitação, o senhor informou a todos que a sua esposa era a favor da paz. Contudo, um minuto depois, acrescentou que de acordo com as regras do jogo, o roubo era proibido. Não podia ser permitido isso que eles estavam querendo fazer com o Prota. No entanto, ele também mencionou que como o Prota tinha tanto espólio, seria mais sensato compartilhar, pois resistir aos predadores poderia resultar em certas dificuldades, tornando os meninos alvos fáceis de ataques. Parecia que o Prota estava tramando algo, pois ele sorriu de uma maneira estranha enquanto segurava firmemente o peixe e perguntou ao amigo se ele realmente precisava daquele peixe que segurava com tanta força. Enquanto Shang segurava o monstro em suas mãos, ele olhou ao redor com horror sem acreditar no que estava acontecendo. Observando o predador de boca aberta, exibindo
seus dentes assustadores, ele começou a falar sobre o valor da amizade e que amigos deveriam ajudar uns aos outros, e os homens reunidos sorrindo olhavam para os seus próprios companheiros claramente esperando que logo também receberiam algum troféu e algum peixinho. Mas antes que pudessem agir, o jovem junto com o peixe se aproximou o máximo possível do abismo e no segundo seguinte jogou o predador de volta do lugar de onde veio. Filho da mãe, não meu, não seu, não de ninguém. Os homens ficaram maravilhados sem entender por que o jovem jogou o peixe, especialmente depois de ter dito que todos eram amigos e deveriam compartilhar. Lendo o espanto nos rostos dos competidores, o Proto explicou que estava apenas cumprindo a sua promessa de ajudar os seus concorrentes e continuou lembrando que eles mesmos haviam dito que o peixe era de todos, o que significava que ele poderia fazer o que quisesse com ele, e foi exatamente o que fez. Explicou aos competidores que apesar de distribuir o peixe, isso não mudava o fato de que inimigos continuaram sendo inimigos, e que nessa fase ele queria lidar com eles, então cada um pescava o seu peixe. Alguns sussurros surgiram atrás do protagonista enquanto as pessoas percebiam que ele estava extremamente confiante e que isso até surgia como uma ameaça. E ao ouvir isso, nosso protagonista declarou que se realmente tivesse autoconfiança assim, do jeito que estava sugerindo, eles lhe dariam uma outra oportunidade. Segurando o enorme peixe pelo rabo e mostrando quão grande ele era, o jovem fez uma pausa dramática e então, com malícia na voz, anunciou suas condições. Se alguém se ajoelhar e o chamar de mestre, receberia o tão cobiçado espólio. Os homens olharam para ele com uma surpresa e até ficaram em silêncio, e o Proto então continuou explicando que logo acabaria com os predadores e que não havia garantia de que eles conseguiriam pegar algo sozinhos. Assumindo um tom autoritário, o menino ressaltou que apenas 20 pessoas passariam para a próxima rodada, o que significava que as chances diminuiriam a cada segundo. Um dos homens, em um tom pomposo, perguntou ao jovem se ele realmente achava que iriam se render tão facilmente, se ajoelhando assim e se humilhando perante ele. No entanto, no momento seguinte, um dos reunidos se ajoelhou diante do Prota e era um homem gordo que pronunciou as palavras mágicas, evidentemente desejando muito capturar o seu próprio prêmio. Nosso Prota tinha agido de uma forma provocativa, mas sabia cumprir a sua palavra, então disse ao homem gordo que aceitaria a submissão sem hesitação. No entanto, em vez de gratidão, o homem gordo ameaçou que quando tudo acabasse, ele definitivamente mataria o protagonista. Com calma na voz, o nosso herói respondeu que isso não importava e em seguida continuou a desafiar os presentes, pedindo que qualquer um que quisesse se ajoelhasse. Ele acrescentou que já que estavam dispostos a matar para deixar de ser humanos, não custava nada se tornar um cachorro por um momento, não é? Não é? Esse Prota é bom. Percebendo que ninguém mais estava disposto a se ajoelhar, o jovem reforçou seu ponto. Se estavam dispostos a matar para deixar de ser humanos, poderiam também se transformar em um cachorrinho por um breve tempo, apenas para ter o seu ossinho como queriam. Quando alguém do grupo ameaçou dizendo que mais cedo ou mais tarde o matariam, ele respondeu com indiferença, afirmando que estava cansado de ouvir tais ameaças, e com um sorriso diante daquelas ameaças, ele avisou a todos que restavam apenas 3 peixes, o que significava que a chance de pesca estava diminuindo a cada tempo. As pessoas o encaravam indignada, mas parecia que não tinham argumentos para confrontá-lo, e de fato, nem tinha argumento para isso. Alguns minutos se passaram antes que algumas pessoas finalmente se ajoelhassem, ansiosas para garantir o lugar entre os 20 primeiros. Um dos convidados, observando atentamente o jovem, comentou com o seu vizinho que mesmo tendo capturado um peixão, ele ainda parecia disposto a matar alguém, e o Prota ouviu sussurros atrás de si, mencionando que Shang eventualmente se vingaria dele, e segurando os predadores em suas mãos, ele perguntou se aquilo não era demais para um simples estudante fazer. Com calma, o jovem afirmou que não, e então pediu ao seu parceiro que olhasse nos olhos de todos os presentes. E observando os rostos gananciosos, ele se voltou para o amigo comentando que aquelas pessoas agora só queriam uma coisa, a oportunidade de se tornarem membros da família, assim como todo mundo que estava ali. E ele continuou explicando que era evidente que essas pessoas não parariam por nada para conseguir o que desejavam. E após uma breve hesitação, o protagonista perguntou qual era o sentido de matar para se juntar ao clã de sangue, se no final das contas, essas pessoas não eram diferentes de lixo, estrume qualquer. Com raiva na voz, ele afirmou que elas eram apenas uma pilha de entulho insignificante da qual ninguém se lembraria no futuro. E com um sorriso malicioso, ele disse que o cheiro delas era tão repulsivo e asqueroso que era difícil de suportar estar do lado delas. Shang, que estava por perto, olhou para o Prota com surpresa e achou a atitude do amigo muito esquisita. O que seu amigo estava dizendo não era novidade, mas a forma com que ele estava se comportando indicava que ele estava se tornando uma pessoa muito diferente do casual. Shang percebeu que, embora o menino já fosse um pouco estranho antes, agora parecia que ele havia enlouquecido ou estava possuído por alguma entidade. Depois de uma breve reflexão, Shang pensou que não era fácil capturar todos aqueles peixes com apenas 2 pessoas, especialmente porque alguns dos outros participantes nem sequer conseguiam chegar perto de um predador. O jovem de óculos ficou perplexo com a transformação do seu amigo, que literalmente mudara diante dos seus olhos. No segundo seguinte, ele até tentou pensar em alguma coisa, mas a sua mente estava dominada por uma ideia: o menino de sangue. Ele refletiu sobre a intensidade com que esse poder fluía, fosse quente ou frio, preenchendo o corpo e dando força e até mesmo vitalidade. Os seus pensamentos seguiam essa linha, tentando compreender o que realmente estava rolando com seu amigo, e o herói, em outra direção, seguiu, refletindo que apesar do tremor e da tensão, a verdadeira razão por trás de tudo isso era a falta de nutrição, ou melhor, a necessidade desesperada de sangue, sem o qual parecia que ele não conseguiria sobreviver mais um minuto sequer. Ele se deu conta de que, por mais humilhante que fosse a situação, ele não conseguia se forçar a matar as outras pessoas,
e mesmo que fosse um bando de criaturas insignificantes e energúmenas, observando atentamente tudo ao seu redor, o Prota percebeu com decepção que não havia sangue, o que considerou uma grande perca. De repente, uma coisa chamou a atenção do Prota, algo que ele simplesmente não conseguia desviar o olhar. Todos os presentes fixaram seus olhares nos respingos de sangue que começaram a se espalhar pela sala e trocando olhares confusos enquanto isso. O motivo era que uma mão poderosa havia atravessado a carne de um dos peixes, rasgando ele de uma maneira brutal. A cena era grotesca, inesperada e horrível, e parecia que o herói estava viscerando o peixe na frente de todos sem o menor constrangimento ou pudor. Seus olhares estavam injetados de ódio e naquele momento parecia ter esquecido completamente onde estava e quem estava cercando ele. Continuando a sua tarefa, ele parecia estar procurando uma coisa específica e não apenas um pedaço de carne do predador. Não demorou muito até que o coração do peixe estivesse em suas mãos e o jovem parecia extrair um prazer indescritível daquele ato. Todo mundo que estava ali, incluindo seu amigo, olharam para o Prota incrédulos, sem acreditar no que viam. Credo, que maluco bizarro, pensavam, né? Nesse momento ele cravou os dentes no coração do peixe como se não houvesse dito nada esquisito anterior e como se não tivesse comido nada há muito tempo, devorando o órgão cru e um espetáculo perturbador. As pessoas que estavam olhando aquela cena comentaram em voz alta que o rapaz era sem dúvida um grande esquisito, e o mordomo sorrindo olhou para todos no salão e se apressou em lembrar aos competidores que restava pouco tempo para pescar. O Sr. Aaron, então, não conseguiu esconder a alegria e repetiu várias e várias vezes que o mais importante era o show, que sem dúvida estava sendo um sucesso. Mesmo comendo o peixe por pedaço, o protagonista percebeu que aquilo era realmente ótimo e sabia que o teste duraria muito tempo e as forças acabariam se esgotando, e o peixe era a única fonte de alimento disponível naquela sala para aumentar sua energia. O predador era uma grande fonte de energia com um efeito estimulante que poderia aumentar a força de uma pessoa comum várias vezes. Enquanto comia, o herói achou engraçado que muitos haviam vindo para aquela mansão para lutar, mas não sabiam coisas tão básicas e nem conseguiriam usar a lógica, como se fossem burros. E já que o Prota parecia estar satisfeito, virou para seu amigo e disse que a carne dos predadores era realmente boa e que Shang definitivamente deveria experimentar. Quando percebeu que seu amigo estava visitando, o Prota pegou um pedaço e o levou à boca, insistindo que estava muito saboroso e que ele deveria mesmo experimentar. O mordomo, observando tudo, considerou que aquele jovem era um competidor sério, mas em seus pensamentos foi interrompido por um outro rapaz que anunciou que também havia capturado um peixe. Um pouco hesitante, ele acrescentou que gostaria de cuidar do predador ele mesmo, se possível. O mordomo, sem mostrar surpresa ou desconforto com a pergunta ou a declaração, respondeu que o competidor poderia fazer o que quisesse, ele não estava nem aí. Eles passaram apenas alguns minutos com seus peixes e o jovem, após afiar a lâmina de sua espada, cortou o peixe com precisão. O senhor que estava observando atentamente o competidor durante todo esse tempo percebeu como ele manejava bem a espada. E ao ver a habilidade com que ele cortou o peixe, o mordomo pensou consigo mesmo que esse rapaz estava muito bem treinado. Para sua grande satisfação e da sua amante, ficou claro que nem todos na sala era burro, como ele havia pensado anteriormente. Esse novo cenário não poderia deixá-lo mais feliz, pois cada momento tornava a competição ainda mais interessante. Assim, o esperado finalmente aconteceu. O mordomo comunicou que as 20 pessoas foram escolhidas e a segunda fase estava prestes a começar. Os competidores, satisfeitos com o resultado, explodiram em aplausos e comemorações também, ansiosos pelo que estava por vir ainda. Entretanto, Shang parecia ser o único insatisfeito com a situação e percebia que muitas vidas inocentes foram incapacitadas por algo que para ele era insignificante. Wen se aproximou do seu amigo, agradecendo pelos peixes que ele havia conseguido para eles e sugeriu que talvez estavam a salvos e que poderiam voltar para casa. Porém, em vez de receber alegria ou apoio, foi recebido como indiferença do nada. Seu amigo simplesmente virou as costas em silêncio e desconcertado, Shang tentou várias vezes convencê-lo a terminar com aquilo e sair dali, mas o jovem continuou em silêncio, olhando pro nada, como se ele estivesse absorto em pensamentos ou simplesmente exausto. O jovem observava as pessoas ao redor com atenção, antecipando seus movimentos, e tinha muito em que pensar, pois as pessoas reunidas naquela sala pareciam predadores prontos para se enfrentarem a qualquer momento. Ele sabia que precisava estar vigilante, pois muito ali não hesitariam em se livrar dele assim que tivessem a oportunidade, especialmente aqueles que foram humilhados ao serem obrigados a se ajoelhar. O Prota começou a perceber que uma aliança estava se formando entre alguns competidores e eles provavelmente planejavam a vingança até mesmo naquela noite. Enquanto refletia sobre isso, o jovem começou a tirar a jaqueta de uma forma lenta, enquanto Shang, sem entender, assistia em silêncio, e pouco depois o rapaz estava deitado ao chão, cheio de energia e decidido a fazer algo irreversível. Ao vê-lo levantar o punho e mostrar apenas o dedo médio, Wen Shang, alarmado, gritou perguntando o que ele estava fazendo, e segurando o ombro do amigo, ele tentou persuadi-lo a sair dali o mais rápido possível, argumentando que não havia razão para provocar aquelas pessoas. Mas o jovem estava determinado, percebendo que seu amigo não compreendia que havia sido provocado por aquelas pessoas e sentia que ele precisava demonstrar força. Wen Shang tentou argumentar de novo, explicando que muitos dos competidores se conheciam e formavam uma equipe que poderia facilmente destruí-los se alguma coisa acontecesse. E após refletir um pouco, ele destacou que estavam sozinhos nessa e que ninguém ali os ajudaria. Por isso sugeriu que eles pensassem bem antes de fazer qualquer coisa, lembrando que alguns dos presentes carregavam armas e conheciam as regras daquele jogo.
há muito tempo. Ao perceber o perigo, Sheng sugeriu que eles buscassem mais informações para confirmar as suas suspeitas e descobriram que mesmo após alguns se tornarem escravos, esses indivíduos continuaram a se comunicar com suas famílias, revelando segredos importantes, o que permitiu que os seus parentes ascendessem rapidamente. A verdade era que todas aquelas pessoas na sala e outras semelhantes eram implacáveis, e Sheng, ao perceber essa realidade, viu com horror a verdadeira natureza dos membros daquela família nobre, reconhecendo até mesmo a crueldade e a corrupção que permeavam aquele ambiente. Com uma voz tensa, Sheng afirmou que independente do que acontecesse, pouco dependia deles e provavelmente nada deveria ser feito, ou poderia pelo menos. Ele mencionou que sabia que seu amigo estava pensando e que com sinceridade acrescentou que não importava o que acontecesse na segunda fase, assim que os oponentes os atacassem em grupo seria mais sensato se render antes que fosse tarde demais. E ao ouvir essa conversa, um homem corpulento interveio furioso, declarando que os jovens já não tinham chance pois haviam humilhado, e continuou afirmando que embora um deles pudesse arruinar a sua vida, isso seria tão fácil como tirar doce de criança. Dirigindo-se ao Prota, o homem ridiculizou com sarcasmo, afirmando que sendo um escravo, ele não passava de um homem sem valor. E apontando para todos os seus companheiros, o homem destacou que apesar das suas diferenças, todos ali compartilhavam a mesma linhagem nobre, sendo herdeiros de sangue azul. No entanto, o Prota não deixou se intimidar, e em vez disso ele respondeu que ao ouvir aquilo percebia que o homem estava sendo dominado pela opressão, e voltando-se para o seu colega, perguntou se ele havia compreendido e transmitido a mensagem de forma correta. Sheng, por outro lado, se levantou, mas parecia estar em estado de choque, sem conseguir articular uma palavra, em contraste com o Prota, que declarou que aquele grupo já havia perdido a sua humanidade. E após uma breve pausa, ele ainda afirmou que qualquer coisa que não fosse humana não tinha nenhum direito de existir e teria que se ver com ele depois.